Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no nosso canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Dessa vez, além de compartilhar uma meditação que eu estava fazendo referente à palavra de Deus, também quero compartilhar uma experiência. Na verdade, foi um erro que eu cometi. O Senhor Jesus, em determinado momento, ele recomendou que nós não atirássemos pérolas aos porcos. O que o Senhor Jesus quis dizer com essa expressão, pérolas aos porcos? Ele quis dizer para a gente não, não gastar o nosso tempo, a nossa força, sabe, discutindo com pessoas que nitidamente escolheram, né, não dar ouvidos, escolheram rejeitar, né, por se acharem muito superiores, muito inteligentes, muito sábias. Pessoas que falam assim: ah, eu não vou me deixar enganar, iludir com essas fábulas, né, que vocês chamam de Bíblia, né? Pessoas que pensam dessa forma, elas se acham muito superiores, se acham muito inteligentes e, lamentavelmente, elas não estão aptas, elas não podem compreender a profundidade do amor, da justiça e do caráter de Deus, da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas não têm uma capacidade, elas são muito capazes intelectualmente falando, mas infelizmente, espiritualmente falando, são completamente ignorantes, não têm a mínima condição de compreender, porque o próprio Senhor Jesus disse: a fé é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, se você para escutar, para dar atenção, para ouvir a palavra de Deus, considere-se um bem-aventurado, considere-se uma pessoa privilegiada, feliz, porque há muitos, muitos mesmos que não têm essa mesma condição. Não porque Deus não queira alcançá-los. Tanto é que eu tentei, eu procurei, me esforcei para tentar abrir a visão espiritual, abrir a mente dessa pessoa que eu estava conversando para as verdades bíblicas. E no final das contas, isso se mostrou uma tremenda perda de tempo, porque simplesmente a pessoa deu as costas e falou: não, eu não quero esse Deus que você falou aí, esse conceito aí eu não aceito. E infelizmente, né, eu não sei, talvez um dia, quem sabe, Deus proporcione a ele mais uma oportunidade, mais uma chance, mas nesse momento ela não está aberta. O coração dessa pessoa está completamente fechado para a palavra de Deus. E qual foi a discussão? Isso é interessante eu colocar aqui para que abra a visão de muitas pessoas que de repente também têm essa dúvida. E Deus, ele nos dá, né, no momento oportuno, ele nos revela a essência dele, né? O que acontece? Por exemplo, a pessoa argumentou o seguinte: como é que eu posso passar uma eternidade feliz? Como é que a minha felicidade pode ser completa, como você está falando que Deus vai fazer? Baseado, eu falei isso baseado naquele desfecho do livro de Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não vai mais haver morte, nem pranto, nem dor. E essa pessoa falou: não, mas como que eu posso ser feliz, de fato, de verdade, como você está falando, na sua plenitude, se eu sei que existe pessoas que eu amo que ao mesmo tempo estará em tormentos lá no inferno, pessoas que eu amava, que eu considerava e infelizmente não foram salvas. O que eu falei para ele? Então, as pessoas que estiverem nessa condição, né, infelizmente perdidas, elas não estão lá por crueldade, não estão lá porque Deus, sei lá, quis com que elas fossem jogadas lá, fossem lançadas lá. Pelo contrário,
enquanto elas estiveram vivas, enquanto as pessoas estavam respirando, elas tiveram inúmeras oportunidades de escolher um destino diferente, mas elas insistiram em permanecer longe de Deus. Quando a pessoa escolhe durante toda a vida dela, sabe, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a graça, né, da salvação, ela está fazendo a sua escolha. E Deus, ele permite com que a pessoa escolha aquilo que ela quer, ele não vai obrigar. Deus, ele nos ama tanto que ele não poupou o seu filho, o seu único filho, ele não poupou para nos resgatar, para nos tirar, para impedir com que a alma humana tivesse esse destino cruel. Só que, infelizmente, nem todos estão dispostos a fazer isso, a pagar o preço. Qual o preço? Crer. Simplesmente crer, porque a pessoa que crê, obviamente, ela vai praticar. É simples assim, não tem mágica, não é, entendeu? A pessoa que crê, ela vive aquilo que ela crê, ela pratica aquilo que ela crê. Se a pessoa não crê, é claro que ela não vai praticar, obviamente. É uma coisa lógica, entendeu? Então ele usou esse argumento. E qual foi a minha resposta? Eu tentando, né? Tentando convencer a pessoa, o cidadão. Então eu falei, pois é, enquanto nós estivermos aqui vivos, vamos supor, ele falou, deu exemplo da mamãe dele, a mãezinha dele, que ele ama muito, que ele... Jesus falou assim, aquele, pois, que amar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, isso não significa dizer que a gente não deva amar os nossos familiares e entes queridos. Pelo contrário, a principal característica das pessoas que servem, que são de Deus de fato e de verdade, é exatamente essa, o amor. O amor pelo próximo. O amor não apenas pelos seus familiares, seus amigos, mas principalmente também pelos inimigos, aqueles que os ofendem, ou aquelas pessoas que ele nem conhece. O amor é a principal característica das pessoas que são verdadeiramente de Deus. Então, ele fez esse argumento. E se a minha mãe não se perder e eu for salvo? Pois bem, uma vez que você ama a Deus mais do que tudo nessa sua vida, eu sei que é uma questão polêmica. Poxa, mas é minha mãe. Claro, assim, espiritualmente falando, meus queridos e minhas queridas amigas, o sentimento, as emoções humanas, elas estão a um nível muito inferior aos sentimentos e às emoções celestiais. Porque a nossa verdadeira família, no final das contas, vai ser todos aqueles que assumirem a fé, né, como no Senhor Jesus, como nós. Por exemplo, quando Jesus estava padecendo lá naquela cruz, Maria, que era sua mãe, foi lá chorar aos pés dele. Ela foi lá, começou a chorar, começou a falar: ah, meu filho, ah, você está morrendo, você está derramando seu sangue. Sabe o que Jesus falou? Ele ficou comovido: ô minha mãe, ô mãezinha, tadinha da minha mãe, tá me vendo morrer. Não. Ele falou assim pro irmão, pro irmão, né, que também era filho de Maria. Falou: mulher, eis aí o teu filho, olha o teu filho aí do seu lado aí, ó. E ele falou assim pro irmão, se não me engano, acho que era André, não sei. Ô filho, eis aí a tua mãe. Quer dizer, Jesus ele já afastou essa questão de consanguinidade, essa questão de... Ele já afastou essa questão de um relacionamento mãe e filho. Porque ele não estava ali como filho de Maria, ele estava ali como filho de Deus, como cordeiro de Deus. Ele tinha uma missão para cumprir. Isso significa dizer que a missão espiritual, o plano espiritual, ele não deixa, né, espaço para dúvida. É algo superior, entendeu? E Jesus, outra vez, ele estava pregando lá numa casa lá e estava muito cheio. Aí chegou um dos discípulos e falou assim, ó, Senhor,
Sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo te ver. Estão lá fora, ó. Eles estão fora da casa. E você sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: quem é a minha mãe e os meus irmãos, os meus parentes? Quem são? É todo aquele que obedece à palavra de meu Pai. Estes são os meus irmãos, estes são os meus parentes, esses são parte da minha família. Vocês entendem, meus queridos e minhas queridas amigas? Então, Jesus ele estava mostrando, ele estava falando para a gente não ter essa preocupação. É claro, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos lutar sim para que os nossos familiares e entes queridos também conheçam a verdade, também se arrependam, também sejam salvos. Entendeu? Mas a gente não pode permitir com que isso afete a nossa própria salvação. Porque no final das contas não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter filhinho, não vai ter nada disso, não vai. Vai ser você e Deus, você, a sua alma, a sua pessoa, o seu ser, né, diante de Deus. É você que vai prestar conta de si. Eu vou prestar conta de mim. Eu não posso responder pela minha esposa, por mais que eu a ame. Eu não posso responder pelo meu filho, por mais que eu ame. No final das contas, meus queridos e minhas queridas amigas, não vai haver sentimento humano. Vai ser sim, sim, não, não, acabou. Nisso, a gente pode perceber a perfeição do amor e da justiça de Deus, porque cada um vai dar conta de si, meu querido. Eu sei que, humanamente falando, parece uma coisa cruel, parece uma coisa, sabe? Não, mas como é que pode? Mas é minha mãe. Eu dei outro exemplo para ele. E se sua mãe, por exemplo, cometesse um crime e fosse presa, você ia querer ser preso com ela? Ele falou, não, claro que não. Mas eu não vou deixar de amar minha mãe só porque ela foi presa e cometeu o crime. Não estou falando em deixar de amar ou amar menos. Isso não tem nada a ver, meus queridos e minhas queridas. A questão é, a nossa salvação, a nossa alma, da nossa alma, é o tesouro mais precioso que nós temos. Não existe nada, nada nesse mundo, nada e ninguém mais precioso, mais importante do que a sua salvação. Não existe. Entende? Se você ficar apegado à sua mãe, sua família, então se eles se perderem, você se perde junto. Entende, pessoal? Então, essa é a meditação que eu estava fazendo. E outra coisa, vamos supor, quando a gente chegar lá no dia depois do juízo final, quando Deus consumar, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, quando tudo estiver consumado, a Bíblia diz que os salvos viverão com Deus para sempre, para todo sempre. E os perdidos perecerão, a fumaça do tormento deles subirá pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, não vai mais ter fim, não vai ter mais descanso. É uma coisa que foi definida, já passou. Tudo já vai passar, tudo nessa vida passa. Então, não se apegue a esse mundo. Olhe para as coisas, às vezes para a gente entender melhor, é como se você estivesse assistindo, vamos supor, uma cena forte, um acidente, uma tragédia, alguma coisa que acontece assim diante dos teus olhos, mas, sabe, numa certa distância, por uma televisão, por um vídeo. Você observa aquilo te choca, te deixa impactado. Mas lá no fundo da sua mente, lá no mais íntimo do teu ser, o seu senso de autopreservação diz assim: ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava presente nesse local quando aconteceu isso. Por quê? Porque você se vê, você até pode sentir a dor daquelas pessoas que sofreram aquela grande tragédia, mas por estar distante, aquilo não afeta a sua vida. Você vai continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. A mesma coisa vai ser na consumação dos séculos, né? A gente vai, é claro, sentir aquela tristeza, né? Mas Jesus diz assim também que vai ser nos apagado até a memória das coisas que se passaram. Vai ser como se a gente tivesse nascido de novo, nascendo um novo ser, espiritualmente falando. Entende, meus queridos? Então, essas coisas que já aconteceram não vai mais nos afetar em aspecto nenhum.
a gente não vai mais sentir mais nada, não vai sentir dor, não vai sentir tristeza, porque a morte já não vai existir, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Tudo que é ruim vai ser lançado no mar do esquecimento. E nós vamos viver o que Deus preparou para nós desde o início da criação. O plano, o projeto que Deus fez todas as coisas, vai finalmente ser estabelecido. E aí, sim, meus queridos, nós vamos poder ver o que realmente é a paz e a alegria e o gozo eterno, o que Deus ele planejou para a gente desde o início da criação. Amém? Eu vou ficando por aqui e eu agradeço desde já pela sua atenção. Que Deus abençoe a todos.